Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis. Mais uma coisa diferente, hoje não vai ser uma resenha sobre Machado de Assis não. Hoje nós vamos falar sobre algumas ideias sobre Machado de Assis. Pois é, nós vamos falar sobre as ideias fora de lugar, então nesse livro aqui ó, do Robert Fars. Bora? Se você está chegando aqui agora, se inscreve no canal, assina o sininho para você não perder nenhum vídeo e já comenta para mim se você lê Machado de Assis, se você lê Machado de Assis por prazer, ou se você é um estudioso de Machado de Assis, ou se você quer se tornar um estudioso da obra do Machado de Assis. Eu vou gostar muito de saber qual que é o seu interesse sobre a obra do Machado de Assis. Já aproveita, pausa o vídeo, deixa aí para mim nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Bom, esse livro aqui, ó, esse livro do Robert Fars, um clássico, né? Ao Vencedor as Batatas, ele vai trazer algumas ideias bem interessantes e é um dos livros mais indispensáveis para se entender Machado de Assis, né? Não significa que eu concorde com tudo que o Fars fala ao longo dos vídeos que eu vou trazer aqui sobre crítica, né? Sobre a fortuna crítica do Machado de Assis, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, sem dúvida, além de ser um dos grandes pensadores brasileiros, né, o Robert Fars, ele dá continuidade, né, ao trabalho do Antônio Cândido e ele faz isso com uma maneira muito peculiar. Eu acho que vocês vão gostar muito. Bom, o que são, afinal, as ideias fora de lugar e qual a relação do Machado de Assis com isso? O Fars, ele vai trabalhar com uma relação entre processo social e forma artística. Para ele, essas duas coisas têm uma relação. E essa relação não é exatamente de espelhamento um do outro. Primeiro, nessa introdução, As Ideias Fora do Lugar, foi um texto que foi publicado primeiro na França, depois ele sai como artigo aqui no Brasil e ele é publicado no livro no final da década de 70, né, como introdução desse livro ao Vencedor as Batatas. A ideia fora de lugar, o que ela tem a ver com Machado de Assis? Né? Para os Fars, a sociedade brasileira é repleta de contradições. Essas contradições, no século XIX, elas vão se mostrar de forma muito intensa. Como assim? Você já tem, por exemplo, em 1824, uma Constituição que contempla a Declaração dos Direitos do Homem. Lembra da Declaração dos Direitos do Homem, do movimento iluminista e tal, do projeto iluminista? Pois é, ela já pretende uma certa universalidade de direitos. Entretanto, o que a gente tinha no século XIX ainda? Que só foi acabar no final do século XIX, 1888. A escravidão. A escravidão era uma grande excrescência, né? Uma coisa absurda para um país que se pretendia signatário da Declaração dos Direitos do Homem, né? Mas você tinha liberais que, apesar de se dizerem liberais, eles não eram necessariamente abolicionistas. Por exemplo, José de Alencar, né? Inclusive o Robert Fars faz referência à questão Alencar-Nabuco, né? Que Joaquim Nabuco e o José de Alencar, né, tinham lá as suas divergências. Então, vocês podem perceber que tem algumas coisas que não estavam muito casando muito bem nesse começo de século ali no Brasil, não. Lembrando que o Brasil passa por uma grande modernização, né, em função da abertura dos portos em 1808, né, a vinda da família real para o Brasil, né, em decorrência da perseguição napoleônica lá da Europa, né, vem Jardim Botânico, Universidade, Brasil, né, principalmente Rio de Janeiro, quando a gente fala Brasil ali, metrópole, né, Rio de Janeiro, né, passa por uma grande modernização, mas essa modernização ela é limitada, né? Você tem escravidão e você tem também outra coisa muito importante que o Robert Fars vai falar da sociedade brasileira, que é o favor
Pois é, as relações de poder, elas se davam por uma espécie de toma lá da cá, né, de um clientelismo nas repartições públicas, né? Não é muito diferente do que a gente vive hoje. Claro, né, com seus contextos políticos específicos. Naquela época a gente estava falando do Império, né, mas o Brasil tinha acabado de ser independente e tal, mas ele estava no processo de formação. Inclusive, essa ideia vai ser muito importante para o Roberto Vargas, porque o Brasil estava se formando, né? A ideia que a gente tem lá no Antônio Cândido, no clássico Formação da Literatura Brasileira, outro livro que a gente precisa fazer um vídeo para falar sobre ele, né? Pois é, o Roberto Vargas vai trabalhar muito com essa ideia de um Brasil que estava se formando, mas que não estava totalmente desenvolvido. E que para ele se desenvolver, ele tinha que, de acordo com a leitura dos Vargas, conseguir efetivar esse processo, né, de se transformar numa nação capitalista. Aqui é importante a gente lembrar. Quando a gente fala da crítica que o Schwarz faz, a gente está no âmbito da crítica marxista. As ideias de Marx vão ser muito importantes. Então, o que precisa, né, para ter emancipação? Primeiro, uma sociedade, um país, ele tem que passar pelo estágio de consolidação do capitalismo, mas só depois você ter a revolução, né, uma coisa que, segundo, numa visão marxista, não necessariamente na visão marxista, porque a gente vai ver que existem muitos marxistas, muitas interpretações distintas, né, na obra do Marx, mas ali o centro é a obra do Karl Marx, ok? Então, para o Robert Vargas, essas contradições, elas impediam o desenvolvimento do Brasil. Qual que é a relação com a obra de arte? Onde que o Machado de Assis entra aí, Yuri? O Machado de Assis, ele vai entrar justamente porque a obra de arte, através de processos dialéticos, ela vai espelhar a sociedade da época. Como assim? Ora, o Robert Vargas vai explicar que o Machado de Assis, ele consegue, através do estilo, de determinados procedimentos textuais, representar a sociedade daquela época, mas não imitando a sociedade. Não, ele não queria copiar a realidade. Ele tentava representar essa sociedade e ressaltar essas inadequações, essas contradições através dos procedimentos estilísticos. Isso é muito diferente, por exemplo, do que faz o José de Alencar. Que José de Alencar busca representar essa sociedade, mas quando ele fala do favor, por exemplo, ele tenta homogeneizar e resolver tudo pela via moral. O romance, né, romântico tem uma história de amor, tem problemas, claro, de ambição, tem, né, a mulher que compra o marido lá em Senhora, né, o Seixas, quem lembra do Seixas? Muito legal, né? Eu já falei para vocês que eu preciso fazer resenhas do Alencar aqui. Mas o que acontece? No Machado de Assis não. Essas coisas não são resolvidas através do humor, da ironia, da crítica, da sátira. O Machado de Assis está expondo essas contradições e mostrando que elas não são resolvidas. Isso já mostra que o Machado de Assis tem uma determinada visão crítica sobre a sociedade brasileira. Quando ele coloca, né, o Bentinho para narrar a história lá e contar a relação dele com a Capitu, né, em Dom Casmurro, aquele cidadão de bem, né, ele está sendo usado ali, é ele que conta a história, é a voz dele, mas a todo momento você se leva a duvidar desse cara, achar que ele é um babaca, um filhinho de papai, né, um playboy, né, um cidadão de bem, e você vai perceber, né, através da narração da história, de como ela está sendo exposta, as contradições, certo? Em Esaú e Jacó, você tem o episódio da tabuleta. Esaú e Jacó é um dos últimos romances do Machado de Assis, né? Essa crítica vai ficar ainda mais acentuada. Nos primeiros romances, essa crítica já existe, mas ela é um pouco mais atenuada
pelo elemento romântico, né? Alguns romances têm até finais felizes, ou outros, né, por causa dos ideais românticos mesmo, ela é resolvido dentro de uma veia mais moral, tá? Mas depois isso vai ficando cada vez mais forte. Qual que é a diferença então com o Alencar? O Alencar não, o Alencar importa o romance da Europa e ele meio que não ressalta essas contradições. Essas contradições que eram uma falsa contradição no mundo real, na vida social, porque elas atendiam a uma questão de poder, não é? Era importante dizer que a gente era uma nação liberal, porque era a moda, né? E além de tudo era o que se esperava, era o grande projeto iluminista, vamos falar assim, né? Mas a gente continuar com coisas absurdas, como foi, por exemplo, a escravidão. Então, mas por que a gente continuava? Porque a escravidão era ruim para o capitalismo que estava começando a se consolidar no Brasil, segundo o Schwartz? Não. Por quê? Porque a escravidão, a mão de obra escrava, ela atendia aos interesses da elite, no caso da elite cafeeira. É importante também a gente lembrar que essa elite do Brasil, já no século XIX, não é uma única elite, viu, gente? É uma elite, já tem forças muito heterogêneas ali, muito diferentes uma das outras, né? Então, para o Robert Schwartz, as ideias estão fora do lugar. A gente tentou pegar ideias europeias, no caso do liberalismo, e aplicar aqui no Brasil, mas não deu certo, porque tinha o favor e a escravidão, né? E isso impedia que a gente se desenvolvesse, que essas ideias fossem corretamente aplicadas. Isso tem muita relação com a teoria da dependência. Autores como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso vão trabalhar muito com essa ideia no âmbito econômico e social, tá? O próprio Celso Furtado também. E, por outro lado, né, a obra de arte ela conseguiria expor essas ideias fora de lugar. Ela dizia que as ideias estavam fora de lugar e mostrava as contradições. Com isso, a gente podia ficar frente a frente com os nossos problemas, né? Com os nossos defeitos enquanto nação. Tá? As ideias fora de lugar, excelente livro. A análise que o Robert Schwartz faz dos romances do Alencar é uma coisa impressionante, os do Machado também, né? Mas tem problemas, tem algumas coisas que a gente deveria pensar sobre essa obra. Recomendo que todo mundo leia, mas já adiantando algumas reflexões, vamos pensar? As ideias, elas têm certidão de nascimento? Toda ideia, de certa forma, é uma ideia importada, não é? Já parou para pensar nisso? A gente nunca vai ter uma ideia 100% nacional, porque a nossa própria língua não é 100% nacional. Esse português brasileiro, ele não nasceu aqui. Ele é uma mudança, claro que tem muitos elementos culturais, né, nessa mistura, mas ele vem de Portugal. É igual de Portugal? Não é, mas ele vem de lá, né? Assim como as ideias que a gente tem. Todas as ideias, de certa forma, são ideias importadas. Não só as ideias políticas e econômicas, como o liberalismo, mas também as ideias artísticas, o romance, várias outras ideias. Alguns autores, como Alfredo Bose, Maria Silva de Carvalho Franco, vão criticar o Robert Schwartz nesse aspecto, né, dessa questão das ideias fora do lugar. E a gente pode até explorar um pouco esse debate em vídeos futuros. De todo modo, se você gosta de Machado de Assis, se você quer se tornar um estudioso de Machado de Assis, você não pode deixar de ler Ao Vencedor as Batatas. Excelente livro. Aliás, recomendo toda a obra do Robert Schwartz, tem muitos livros dele aqui. Quero, à medida que for possível, trazendo alguns desses livros e das minhas impressões sobre os livros e essas ideias fora de lugar, ou no lugar, talvez, por que não, aqui para vocês. O que você achou dessa noção de ideias fora do lugar? Esse debate, essa reflexão toda que a gente fez. Você gostou? Você concorda com o Robert Schwartz que as ideias estão fora do lugar? Ou você acha que as ideias estão no lugar? O que você acha sobre essas contradições entre escravidão, liberalismo e a relação dessas contradições com a obra de arte?
Você acha que a obra de arte tem que expor essas contradições? Ou a obra de arte pode se fazer como diferença, mesmo no seu exercício de, entre aspas, cópia da obra de arte europeia? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Gente, aqui está muito frio, mas eu estou muito feliz de estar aqui gravando um vídeo novo para vocês. Então, a gente se vê na próxima. Tchau!